E se fosse possível ter uma equipe inteira de especialistas do mercado financeiro cuidando dos investimentos para a gente? Pois é, essa é a ideia central por trás de um fundo de investimento. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo e desvendar como essa ferramenta funciona de verdade. Olha só o nosso roteiro, a gente vai entender o que são os fundos, quais as vantagens de ter o gestor, conhecer os diferentes tipos, o que analisar antes de escolher um e, claro, a segurança por trás de tudo isso. Bora lá? Então, vamos começar do começo, né? Afinal, o que é um fundo de investimento? A ideia é bem mais simples do que parece e tem tudo a ver com essa frase aí: a união faz a força. A melhor forma de pensar num fundo é imaginar um condomínio. Pensa assim: cada investidor é um morador que contribui com um valor. Todo esse dinheiro junto forma o caixa do condomínio. E com esse dinheiro, eles contratam um síndico profissional, que aqui a gente chama de gestor, para cuidar de tudo e valorizar o patrimônio de todo mundo. No fim do dia, é isso. É um grande cofre onde várias pessoas colocam seu dinheiro para que ele seja investido em conjunto, buscando um objetivo em comum. E como é que a participação de cada um é medida? Bom, ninguém compra uma ação ou um título diretamente. Ao invés disso, a pessoa compra cotas, que são como pedacinhos, frações do patrimônio total do fundo. E quem tem cotas é chamado de cotista. Simples assim. E isso leva a gente para um ponto super importante. O fundo não é o investimento final. Ele é um veículo. Pensa que o fundo é um copo vazio. O gestor, que é o especialista, vai escolher os melhores ingredientes do mercado, como ações, títulos e outros ativos, e encher esse copo, criando um suco de investimentos diversificado para todo mundo que está ali. Tá, mas aí surge aquela pergunta, né? Por que pagar alguém para fazer uma coisa que, em tese, a gente poderia fazer por conta própria? Essa pergunta é ótima e a resposta está justamente nas vantagens dessa gestão profissional. Basicamente, são 3 vantagens gigantescas. A primeira é óbvia: ter profissionais, gente que vive para isso, analisando o mercado o dia inteiro. A segunda é a diversificação. Com pouco dinheiro, já dá para investir em um monte de coisa ao mesmo tempo. E a terceira é o acesso a alguns investimentos que uma pessoa física sozinha simplesmente não conseguiria comprar. Para ter uma ideia do que a gente está falando, olha esse número: 300. Um único fundo pode ter, dentro dele, mais de 300 ativos diferentes. Agora, imagina o trabalho que seria para uma pessoa só acompanhar tudo isso todos os dias. É praticamente impossível. E essa frase resume tudo. O trabalho do gestor é exatamente esse: medir a febre de cada um desses 300 ativos todo santo dia. Se ele percebe que um deles não está bem, que tem algum problema no horizonte, ele age na hora. Ele vende, troca, protege o dinheiro de todos os cotistas. É uma agilidade que quem investe sozinho não tem. Beleza, já entendemos o que é e por que existe. Mas todos os fundos são iguais? Claro que não. É como uma caixa de ferramentas. Existe uma ferramenta certa para cada objetivo. E um ponto crucial aqui é que o gestor não pode fazer o que quer. Não é um cheque em branco. Cada fundo tem um documento, o regulamento, que é tipo um manual de instruções. Ali está escrito exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer com o dinheiro. É um contrato de confiança. E aqui a gente vê as principais prateleiras de fundos. Tem os de renda fixa, mais conservadores, perfeitos para reserva de emergência, por exemplo. Os de ações, que focam em empresas e são para o longo prazo, para construir patrimônio. Os multimercados, que são super flexíveis e misturam tudo. E até os cambiais, para quem precisa se proteger da variação do dólar ou tem alguma despesa na moeda. O segredo é sempre casar o fundo com o objetivo. Ok, a gente já sabe o que são, as vantagens, os tipos, mas na hora de escolher um, o que a gente olha? É aqui que entra o dever de casa do investidor. Existem 3 pontos que são essenciais de olhar. Primeiro, a taxa de administração. É o salário da equipe de gestão. Tem que ser justa, porque uma taxa muito alta come uma parte do retorno. Segundo, liquidez. Ou seja, em quanto tempo o dinheiro volta para a conta depois de um pedido de resgate. Pode ser no mesmo dia, o famoso D mais 0, ou pode levar 30 a 60 dias. É preciso saber disso antes. E terceiro, quem é a equipe de gestão? Pesquisar quem são as pessoas por trás das decisões, a experiência delas, faz toda a diferença. Agora, um alerta muito, mas muito importante. Olhar só para o resultado que o fundo teve no passado é como dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Ajuda a gente a ter uma noção do caminho, mas não garante nada sobre o que vem pela frente. O mais importante é entender a estratégia. E para a gente fechar, vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente: segurança. Onde fica o dinheiro? Ele está protegido? A resposta curta é sim, e a estrutura por trás disso é muito robusta.
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O medo de todo mundo. E se a gestora, a empresa que administra o fundo, quebrar? O dinheiro investido vai junto para o buraco? A resposta, felizmente, é um sonoro não. E o motivo está em 3 camadas de proteção. Primeiro, o fundo tem um CNPJ próprio, é como se ele fosse uma outra empresa totalmente separada da gestora. Segundo, por causa disso, o patrimônio é segregado. O dinheiro dos cotistas fica num cofre e o dinheiro da empresa gestora fica em outro. Eles nunca se misturam. E para fechar, tem o custo-diante, que geralmente é um bancão cuja única função é guardar os ativos. É uma muralha tripla de proteção. Então, fica aqui a reflexão final. Quando a gente delega essa parte complexa do dia a dia dos investimentos para especialistas, a pergunta muda. Deixa de ser como investir e passa a ser para que investir. Quais são os grandes objetivos de vida que se tornam possíveis quando o caminho financeiro está sendo bem cuidado? Pensa nisso.